Testando, testando, testando. Salve, salve galera, salve, salve ogros e princesas. Sim, a gente vai gravar aqui uma terapia. Deixa eu limpar meus óculos porque o tema de hoje promete. E o Terapia Raiz voltou. O terapia que vocês gostam voltou. E antes de tudo eu queria comentar com vocês. Eu preciso gravar da maneira que eu sempre gostei de gravar. Eu preciso gravar da maneira que eu sempre gostei de gravar. Essa maneira simples, essa maneira mais despojada. Não adianta fazer conteúdo aqui para todo mundo rir se eu não estou me sentindo bem. Então vamos para o que interessa, tá? Deixa eu comentar com vocês logo de imediato. Eu fiz uma postagem no Instagram e sim, eu estou preocupado com hype, não adianta dizer que não. Eu estou preocupado com a repercussão nossa. Estou preocupado com a repercussão que as coisas podem dar sobre escolas cívico-militares e escolas militares. Tem uma página aqui em Maceió, em Alagoas, chamada Agora Alagoas, que ela postou falando sobre esse vídeo que aparece aqui, ó. Bom, são alunos que estão limpando uma sala e no colégio militar. Até aí, tudo bem, disse o frango na porta do forno, né? Até aí tá massa, até aí que massa, uhul, disciplina. Só que eu, enquanto professor, e aí não é carteirada e ao mesmo tempo é uma carteirada sim, eu não vejo como esse tipo de argumento vai levar a gente para um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Será que tem a modalidade lá, limpar sala, capinar, aceitar tudo e qualquer tipo de provocação, humilhação, porque o colégio militar, ele se faz valer, ele se faz presente? Eu acho que não. E aí eu tomei a liberdade de dizer nessa postagem, olha o erro, né? O erro da gata. Eu fui dizer nessa postagem que isso não tinha nenhuma eficácia técnica, não tinha nenhuma base técnica, não tinha nenhuma eficácia técnica ou redundância. Não tinha nenhuma eficácia, nenhuma base técnica, só um minutinho. E isso era simplesmente uma defesa da autoridade para que a molecada ficasse ali o tempo todo sendo oprimida. Ah, mas só entra no colégio cívico-militar e no colégio militar quem quer. Correto. Mas o colégio cívico-militar e o colégio militar estão sujeitos aos PCNs, aos parâmetros curriculares nacionais, e estão sujeitos também à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E de maneira muito técnica, como a educação é um contexto capitalista, eu desafiei na rolagem, na postagem, perdão, as pessoas a me mostrarem diretamente onde é que havia uma relação de ensino, aprendizagem e onde é que havia uma relação de superação no evento que os pais mais cobram os professores. E agora sim eu vou usar um argumento totalmente meu, totalmente pessoal para falar, que é o Enem. Porque se a gente fala uma vírgula fora do que é dado, a escola diz que a gente tem que cumprir o programa. Se a gente fala uma vírgula do que é dado, os pais dizem que vão cumprir o programa. Então, logo de imediato, os pais que estão ali deixando seus filhos limparem sala, jogar lixo fora, e às vezes eles nem fazem isso em casa, mas na escola cívico-militar fazem. Eles estão sendo das duas uma. Vou colocar agora uma dúvida meramente filosófica, socrática para eles. Ou eles assumem que são péssimos pais e precisaram de um colégio para impor limite a seus filhos, primeiro ponto, ou eles assumem diretamente que não têm condições de educar seus filhos e precisam do poder coercitivo do Estado
para poder dar a eles o mínimo de referência, de meta, de padrão que eles precisam. Então isso eu postei, e agora eu vou dizer, eu postei enquanto professor. Eu postei enquanto professor. Eu postei enquanto alguém que já tem quase 20 anos de sala de aula. Eu postei enquanto alguém que sabe muito bem o que quer dentro da sala de aula e a realidade da sala de aula. Eu postei enquanto alguém que acompanha o Exame Nacional de Ensino Médio desde o seu surgimento e alguém que acompanha vestibulares não só como aluno, como candidato, mas também como professor. E as escolas cívico-militares, aí começa a grande mentira. Elas não estão bem ranqueadas entre as escolas que buscam o Enem. Aí quando eu botei isso, vejam como é a escória bolsonarista. Vejam como é a corja bolsonarista. Quando eu botei isso, de imediato, eles saíram dizendo que eram as melhores escolas, os melhores rendimentos estavam nas escolas cívico-militares. Quando a gente diz, epa, peraí, não é bem assim não. E a postagem foi aqui na minha cidade, em Alagoas, tá? No meu estado, Alagoas. Aqui não é bem assim não. Eu peguei o ranking das escolas de Alagoas, não aparece as escolas cívico-militares. Aí eles falaram, mas são as do estado. Aí eu peguei uma outra matéria que falava diretamente da aprovação compulsória. Né? Aquela aprovação compulsória, que é uma política de estado, que o governador aqui, MDB, é um do centrão que está mais preocupado em casar com menina nova do que discutir educação, que é o senhor Paulo Dantas. É um burro. Tem que voltar para a faculdade, se é que um dia o fez, tá? É burro. É desses que a melhor coisa é ficar rindo e os projetos de educação, os aulões, os mutirões de educação, ele não quer saber. Então, é burro, eu tenho direito de falar. E no capitalismo me respeitem, porque eu estou pagando o salário de vocês. Vou usar essa máxima agora, o tempo que eu quiser. Então, assim, quando a gente parte para esse tipo de debate, eu pedi métrica. Não, mas entre as escolas estaduais é melhor. Fui pegar a métrica também. Ela é a escola. Então, quer dizer, com aprovação compulsória, com esse nível de aprovação, com a educação pública de qualquer jeito, com professores sendo perseguidos, com pais dizendo que o filho, seja escola pública ou privada, ele vai assistir o que ele mandar, não o que o professor disser. Essa galera vem dizer ainda que a educação da escola militar ela é melhor. E aí, como essa farsa foi se desmontando no argumento, eu vou só dar uma pausa aqui que eu preciso fazer uma coisa, rapidinho. Pois bem, gente, depois de um problema técnico aqui que eu precisava resolver voltando. Essa discussão toda se deu quando a gente prova que as escolas cívico-militares, escolas militares, elas sim reforçam uma ideia, muito contrário pelo que foi colocado pelo Miguel Najib no processo Escola Sem Partido. A escola no Brasil ela tem que ter um partido sim. Se esse partido for de direita, extrema direita, que tiver ataques diretos de natureza ad hominem, eles são muito bem-vindos, mas se ele for progressista, fizer você pensar, te trouxer para a realidade do campo da esquerda, ou até mesmo para o campo do progressismo, aí sim, esse debate ele perde um pouco a lógica, ele perde um pouco a graça para quem está fazendo esse tipo de discussão. Então a minha postagem no Agora Alagoas ela é baseada em fatos e é baseada na vivência enquanto professor há 20 anos. Só com a minha esposa eu tenho uns 14, que eu dou aula tem mais uns 6. Então assim, eu sei do que eu estou falando. Eu adoraria não saber. Eu adoraria fazer como vocês fazem aí, que tiram argumentos do ITC, Instituto Tirei do Cu, e saem falando as coisas da maneira que querem falar. Mas não, quando a gente traz dados, e foi a única pergunta que eu fiz, onde limpar uma sala, onde decorar uma sala, onde ter uma ordem unida, onde ter tudo isso, facilita na entrada do Exame Nacional do Ensino Médio. Então eu digo a esses pais efetivamente bolsonaristas, esses pais de extrema direita, que ou vocês são diretamente mau caráteres em si, tem um péssimo problema do caráter, ou vocês
tem a tão falada dissonância cognitiva, porque cobram da gente o Enem, e o aluno, no lugar de estar aprendendo língua portuguesa, matemática, história, está limpando sala. Eu não consigo ver uma lógica para tudo isso. Ah, consigo sim. É aquela lógica da obediência Foucaultiana, é aquela lógica da obediência cega que as igrejas, a polícia e a política de extrema-direita colocam no Brasil. Mas claro, para que eu vou falar? Vão me rotular somente como um cara de esquerda? Não vou me rotular como professor, como alguém que pesquisa, como alguém que quer mudar. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Esse é o 082 Podcast, já associado também ao Terapia. Eu quero fazer de uma maneira mais tranquila com vocês. E claro, episódios gravados à sexta-feira do 082 Podcast. E aqui com vocês o Terapia, toda segunda às 2 da tarde no YouTube. Beijo do Ogro e até mais. Pratos limpos. Pia também. Ok.